Imagine por um instante. E se eu te dissesse que tudo está prestes a dar certo para você? Respire fundo por um segundo, porque talvez essa seja a mensagem que sua alma precisava ouvir hoje. Agora pense comigo. E se exatamente neste momento da sua vida, mesmo que tudo pareça confuso, difícil ou até quebrado, você estivesse à beira de um salto quântico para a melhor realidade possível para você? Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando: não, isso não pode ser verdade. Minha vida está literalmente desmoronando. Eu estou no fundo do poço. Mas deixa eu te contar um segredo profundo sobre a vida. Muitas vezes, o fundo do poço não é o fim. É o ponto de lançamento. Quando a vida parece estar desmoronando, quando tudo que parecia certo começa a cair, quando pessoas se afastam, quando planos falham, quando portas se fecham. Isso não significa que você está sendo punido. Muitas vezes significa que uma realidade antiga está terminando para que uma nova possa nascer. Se essa mensagem já está tocando você, aproveita esse momento e clica no gostei neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que talvez também estejam precisando ouvir isso hoje. E me conta também aqui nos comentários. Você sente que sua vida está mudando agora? Porque existe algo que pouca gente entende. Sempre que estamos prestes a entrar em uma nova fase, a vida antiga precisa ir embora primeiro. E eu sei que isso pode doer. Alguns amigos que não estavam alinhados com o seu crescimento começam a desaparecer. Relacionamentos que pareciam certos começam a mostrar rachaduras. Empregos que já não fazem mais sentido começam a perder o brilho. E naquele momento você pensa: por que tudo está dando errado comigo? Mas a verdade pode ser outra. Talvez a vida esteja abrindo espaço para algo maior. Porque novas oportunidades não conseguem entrar quando tudo já está ocupado por coisas que não servem mais para você. Pense nisso como arrumar uma casa. Você não consegue colocar móveis novos em um quarto cheio de coisas velhas. Primeiro você limpa. Primeiro você tira o que não serve mais. Só depois o novo chega. E muitas vezes, quando essa limpeza acontece na nossa vida, nós chamamos isso de crise. Mas o universo, ou Deus, pode chamar isso de preparação. Agora me conta aqui nos comentários também. Você já passou por um momento em que tudo parecia perdido, mas depois percebeu que aquilo levou você para algo melhor? Eu quero muito ler sua história. E aqui vem algo extremamente importante. Se você realmente quer entrar nessa nova realidade da sua vida, existe uma coisa que você precisa começar a trabalhar dentro de você: o medo. O medo é uma das forças mais poderosas que existem. Mas ele pode agir de duas formas. Ou ele te paralisa, ou ele te mostra exatamente onde está a sua próxima evolução. A maioria das pessoas vive presa ao medo. Medo de falhar. Medo do julgamento. Medo de tentar algo novo. Medo de mudar. E o problema é que o medo tem uma vibração muito forte. Aquilo que você pensa constantemente. Aquilo que você imagina. Aquilo que você teme. Muitas vezes acaba sendo exatamente aquilo que você atrai para a sua vida. Porque a mente humana é uma máquina de foco. Ela não entende muito bem a diferença entre eu quero e eu tenho medo disso acontecer. Ela apenas capta a intensidade da energia. Por isso é tão importante começar a prestar atenção no que você alimenta dentro da sua mente todos os dias. Se você passa horas consumindo notícias negativas, dramas, conflitos, fofocas, isso lentamente começa a moldar a forma como você vê o mundo. Mas se você decide conscientemente alimentar sua mente com conhecimento, inspiração, crescimento e esperança, algo começa a mudar dentro de você. E quando isso muda dentro de você, sua realidade começa a mudar também. Agora pare por um momento e se pergunte algo muito importante. Por que você quer mudar sua vida? Qual é o seu motivo? Talvez seja a sua família. Talvez seja dar uma vida melhor para seus pais. Talvez seja cuidar de um filho. Talvez seja simplesmente porque no fundo da sua alma, você sabe que nasceu para viver algo maior.
Não existe motivo pequeno. Até mesmo dizer: eu quero finalmente me sentir orgulhoso de mim mesmo. Já é um motivo poderoso. Porque quando você tem um propósito claro, você continua caminhando mesmo quando tudo fica difícil. Agora eu quero compartilhar outra reflexão importante. Às vezes nós olhamos para nossa vida e vemos muitos problemas ao mesmo tempo. Falta de dinheiro, solidão, insegurança, confusão sobre o futuro. E quando o cérebro percebe muitos problemas juntos, ele entra em modo de defesa. Ele pensa: isso é grande demais. Melhor não fazer nada. Mas existe uma forma muito mais inteligente de lidar com isso. Foque em resolver uma coisa de cada vez. Às vezes, resolver um único ponto da sua vida começa a alinhar todo o resto. Um pequeno movimento hoje pode criar uma cadeia de mudanças enormes amanhã. E aqui está outra verdade poderosa. Quando você começa a cuidar de si mesmo, quando você começa a cumprir pequenas promessas que faz para si, algo mágico acontece. Sua confiança começa a crescer. E confiança é uma das energias mais magnéticas que existem. Você já percebeu que algumas pessoas não são necessariamente as mais bonitas ou as mais talentosas, mas têm uma presença tão forte que todos se sentem atraídos por elas? Isso acontece porque elas carregam uma energia muito clara dentro delas. Eu sou suficiente. E essa energia transforma tudo. Por isso, comece a prestar atenção na forma como você fala consigo mesmo. Se um pensamento negativo aparecer dizendo: você não consegue, responda conscientemente: eu consigo. Se surgir um pensamento dizendo: você não é bom o suficiente, responda: eu estou evoluindo todos os dias. Pode parecer simples, mas essa repetição começa a reprogramar sua mente. E com o tempo, aquilo que parecia apenas palavras começa a se tornar realidade. Agora pense em algo importante. Muitos dos medos que carregamos nem sequer nasceram dentro de nós. Eles foram aprendidos. Talvez alguém no passado tenha silenciado sua voz. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não era capaz. Talvez alguém tenha feito você duvidar de quem você realmente é. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Se esse medo foi aprendido, ele também pode ser desaprendido. Você não precisa continuar vivendo dentro de uma caixa que alguém construiu para você. Você pode sair dela. E uma das mentalidades mais poderosas que você pode desenvolver é esta: eu consigo lidar com qualquer coisa que aparecer no meu caminho. Quando você realmente acredita nisso, algo muda completamente. Porque então o medo perde sua força. E quando o medo perde a força, a liberdade aparece. Liberdade para tentar. Liberdade para criar. Liberdade para viver. Então hoje eu quero te deixar com uma pergunta poderosa. E se, em vez de pensar sempre: e se tudo der errado? Você começasse a perguntar: e se tudo der certo? E se sua vida se transformar de formas que você ainda nem consegue imaginar? E se esse momento difícil for exatamente o início da sua maior virada? Porque às vezes o fundo do poço é apenas o lugar onde a vida nos posiciona, antes de nos lançar para cima. E antes de nos despedirmos, quero deixar uma última reflexão para você levar consigo. A vida tem uma maneira curiosa de nos conduzir exatamente para onde precisamos ir. Muitas vezes ela nos tira do caminho confortável, desmonta algumas certezas e nos coloca diante do desconhecido. E naquele momento parece que tudo está desmoronando. Mas muitas vezes não é destruição. É reconstrução. Talvez este momento da sua vida seja exatamente isso, um ponto de virada silencioso. Um daqueles capítulos que, enquanto estamos vivendo, parecem confusos, mas que mais tarde entendemos que foram essenciais para nos levar a uma nova versão de nós mesmos. Então, se hoje você está enfrentando dúvidas, perdas, mudanças ou desafios, lembre-se, isso não significa que sua história está dando errado. Pode significar que algo muito maior está começando a se alinhar. Continue acreditando. Continue caminhando. Continue escolhendo não desistir de si mesmo.
E se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de clicar no gostei e deixar um comentário aqui no vídeo, porque assim essa reflexão pode alcançar outras pessoas que também precisam de um pouco de esperança hoje. Agora, se você quiser se aprofundar ainda mais nessa reflexão e continuar essa jornada de consciência e transformação, eu te convido a ler o artigo que está logo abaixo na descrição. Ali você encontrará uma continuação dessa mensagem, com ideias e reflexões que podem ajudar você a enxergar sua própria história com novos olhos. Às vezes, uma simples leitura pode abrir portas dentro de nós que estavam esperando há muito tempo para serem descobertas. Então desça agora até a descrição, acesse o artigo abaixo e continue essa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.